A primeira metade de 2019 foi muito produtiva na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Os senadores realizaram mais de 60 reuniões entre audiências públicas, a maior parte, e deliberativas, aquelas destinadas a exame de projetos. Na média, de fevereiro até a primeira quinzena de julho, dá cerca de 3 reuniões por semana. Para fazer um balanço do semestre, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador gaúcho Paulo Paim. Senador, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, a comissão foi uma das mais ativas e produtivas entre as comissões permanentes do Senado, não é isso mesmo? André, essa é uma marca da Comissão de Direitos Humanos, né? Porque essa comissão ela tem que ouvir o povo, né? Políticas humanitárias. Nós temos aqui a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Muitas propostas chegam aqui da sociedade civil, são transportadas, então, para a relatoria e são apresentadas como projeto. Se aprovado, passa a tramitar na casa. Mesmo nas audiências públicas, surgem propostas que os senadores, então, acatam e fazem tramitar como proposta dessa comissão. Em tempos tão nebulosos como nós estamos vivendo hoje, tanta turbulência e uma política quase de ódio que vem desse ou daquele setor, sem querer aqui entrar no debate ideológico, preocupa. Nós queremos uma nação para todos. Nós entendemos que quando o processo eleitoral termina, quem ganha as eleições, seja lá para prefeito, para governador, para presidente da República, tem que ter uma visão global. Bom, agora eu sou o presidente de todos, sou o governador de todos, até mesmo o senador. Tem aquela história de dizer que o senador defende os interesses do Estado. Para mim, o senador tem que defender os interesses do povo brasileiro. Porque as leis que a gente faz aqui, ela é para o Rio Grande do Sul, mas é para São Paulo também, é para Brasília, é para Rio de Janeiro. Então, tem que ter essa visão olhando para as pessoas. E por isso que as audiências aqui são muito disputadas. E a cobertura que o sistema de comunicação do Senado faz é muito importante. Toda segunda-feira eu falo para o Brasil ao vivo, das 9 da manhã até as 13, 14, até da tarde, quando inicia o Senado. E a população participa, o E-Cidadania, são centenas, eu diria, de perguntas por semana que chegam aqui para a gente também atender. A Comissão de Direitos Humanos tem esse papel. É um papel daqueles que olham para o outro e dizem: eu quero que a minha marca seja de alguém que fez o bem sem olhar a quem. Senador, começando aqui pelos projetos, foram mais de 150 matérias examinadas pela comissão. Quais dessas o senhor poderia destacar para nós? Olha, eu posso destacar para ti aqui inúmeras. Eu tinha até tomado nota aqui, né? O debate sobre alienação parental, que é um tema muito delicado, é um projeto que surgiu aqui na comissão. E hoje está em debate de novo, a senadora Leila Barra é a relatora, e nós estamos querendo encontrar uma saída comum, porque uma parte é contra, a outra é a favor, né? De que a gente possa aprimorar, mas foi um grande debate, tivemos já 3 audiências públicas sobre esse tema. Visão monocular é um outro problemão também, que tem um debate se a visão monocular, resumo, se a cegueira de um olho ou de 2, tem a mesma repercussão em matéria de direito junto à sociedade daquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. O debate do salário mínimo também aqui foi sempre muito importante, e não só eu, como outros senadores, fizemos aqui um grande debate. Provocamos porque o governo atual tem um entendimento que não tem mais que ter a inflação mais PIB. Ora, isso foi uma conquista da sociedade, negociado com empregados, empregadores, com o governo. Quando eu cheguei aqui, eu tenho 33 anos de casa, com esse mandato vou completar 40 anos. 4 de federal e 3 de senador. O salário mínimo valia, sabe quanto? $60. Foi essas políticas de recuperação, de vincular, por exemplo, ao PIB, como é uma realidade hoje, nós chegamos a $300. E hoje, se retirarem, ele vale em torno de R$1.000, o salário mínimo do Brasil, ele vai voltar para em torno de R$500. Então, essa comissão aprovou com muita segurança esse projeto,
foi lá para a LDO e vamos torcer para que avance. Trabalhamos muito aqui em projetos na linha de defesa das mulheres, o tal de feminicídio, né? Ou seja, a violência contra as mulheres é enorme. E a assistência, né? Quer dizer, não só a e dar assistência depois. Combater a violência e dar assistência. Aprovamos inúmeros projetos nessa área, aqui, no mínimo 3 no mesmo sentido. Enfim, essa é uma comissão que olha para o ser humano, né? A questão da própria reforma trabalhista, que quando passou aqui, eu fui relator, ganhei na Comissão de Assuntos Sociais, mas perdi no plenário, eu dizia, esta reforma trabalhista não vai gerar um emprego, pelo contrário, só vai diminuir o poder de compra e a qualidade de vida do trabalho. Foi exatamente o que aconteceu. Naquela época tinha em torno de 12 milhões de desempregados, hoje está em torno de 14 milhões. Se somar os desalentados e todos, nós somos 210 milhões de brasileiros. Ainda falava essa semana aqui na comissão, e eu dizia que somente 32 milhões de brasileiros têm carteira assinada. Calcula 210 milhões, somente 32. Então a miséria aumenta no país e a Comissão de Direitos Humanos tem que olhar para tudo isso. Aprovamos, por exemplo, para o debate, um ciclo de debate sobre o desenvolvimento do país de um projeto de nação, agora para o chamado ciclo 21, né? Estamos trabalhando nesse sentido e avançando ainda mais nas propostas de recuperar parte daquilo que já nos tiraram na dita reforma trabalhista. Não gerou um emprego, diminuiu o salário do nosso povo e ainda, pior de tudo, a qualidade do emprego. Aumentou as doenças e o acidente no trabalho. Agora, senador, nesse começo de novo governo federal, os parlamentares têm sido muito demandados por conta da reforma da Previdência, que está na Câmara. Mas a CDH aqui do Senado não se furtou a chamar representantes da sociedade civil para debater o tema aqui, né? Então, eu queria saber do senhor, qual a importância a relevância dessa discussão prévia aqui no Senado? Qual o meu receio? E por que eu estou fazendo isso? Na reforma trabalhista, o que eles fizeram na época? A Câmara debateu, por mal ou por bem, debateu exaustivamente. Quando ela veio aqui para o Senado carimbou. O Senado carimbou. Não mudou uma vírgula. Eu dizia, mas isso é um absurdo, é a Casa Revisora. Como é que uma proposta que chega aqui com, sei lá, uma dúzia de artigos e termina com 117, com as alterações que a Câmara fez, e o Senado se negou a fazer o dever de casa, que era revisar. Aí o presidente Temer, na época, tinha se comprometido a vetar lá 8 artigos, não vetou nenhum. E ficou aquilo que todo mundo está vendo hoje, que é uma desorganização no mundo do trabalho. Por que eu faço essa introdução? Reforma da Previdência. Está lá na Câmara. Mal ou bem, os deputados estão debatendo de forma exaustivamente. Inclusive, eu acompanho os debates, que vai até de madrugada, muitas vezes, lá. Qual é o meu receio? Que eles aprovem lá, mandem para cá e vão querer fazer que nem a reforma trabalhista, que o Senado só carimbe. O Senado não é uma casa carimbadora. Aqui nós temos homens e mulheres preparadíssimos, temos uma assessoria preparadíssima para fazer uma revisão devida na proposta da reforma trabalhista que eles mandaram para cá por parte do Executivo, que é um terror aquilo. Ela é pior que a do Temer, muito pior que a do Temer, que nós conseguimos barrar, e eu presidi a CPI da Previdência, que mostrou que não havia necessidade daquela reforma. Agora chega o governo atual e manda uma pior ainda. Inclusive qualquer tal de proposta de capitalização. É tão ruim aquilo que eles até desistiram no meio do caminho agora. Eles não podiam explicar de onde que tirar o tal de 1,3 trilhão para a transição do regime de repartição, que é o atual, né, que é o sistema solidário, que todos contribuem para que no futuro as pessoas possam ter uma aposentadoria decente. Ou seja, a União contribui, os empregadores contribuem e os trabalhadores contribuem. E no regime de capitalização, só para complementar a frase, fica só a contribuição do empregado. Claro que daí não vai dar certo, não podia dar. Eu lembro que essa questão da capitalização foi muito frisado aqui nos debates, né? Citando inclusive o caso do Chile, né? Isso, eu dizia sempre, sou o inimigo número 1 da tal de capitalização, que é o mais grave de tudo. No Chile, fizeram um depoimento aqui pessoas que vieram do Chile, especialistas, técnicos,
que parte da população chega a estar ganhando lá $6 por mês. Eu estou dizendo $6, mas me lembro bem, eles diziam, opa, eu acho que é R$6, eu fico com $6, que já não é nada, né? O que é $6 por mês? Metade, ou a grande parte também, ficou ganhando meio salário mínimo com uma ajuda do governo. Porque os fundos de pensões privados faliram, e daí como é que faz? Aí alguém me disse, não, mas durante 30 anos ninguém reclamou. Porque depois dos 30 que eles foram se aposentar. Porque o sistema deles dizia, durante 30 anos você contribui e depois se aposenta. Quando for se aposentar, não tinha dinheiro. Que o fundo de investimento privado, você investe no mercado financeiro. Deu errado, deu, babaus. Não tem nada para ninguém. Então, é gravíssimo isso. Felizmente, até o governo já desistiu da tal de capitalização, que isso aqui não seria um crime, quase que um genocídio contra o povo brasileiro, que ia ter que viver com menos de um salário mínimo, independentemente de quanto você recebia. Uma coisa interessante que eu achei nesse debate sobre a Previdência aqui é que vocês fizeram sempre do ponto de vista do impacto, né, nas categorias profissionais, na sociedade, e uma novidade que foi quase sempre uma presença de um representante do governo, né? Nós conseguimos aqui, porque no início vocês não vinham. Eu dizia, eu quero achar alguém que defenda essa reforma. Mas de tanto eu cobrava da tribuna, cobrava aqui da comissão, aí eles começaram a mandar um representante. Daí, é melhor isso. Só que eles mandavam um e tinha... O painel aqui sempre é 4, 5 ou 6. Tinha 5 ou 6 para defender contra. Eu digo, o meu sonho um dia é encontrar 5 pessoas que defendam essa reforma para responder aos 5 que são contra. Nunca achei 5. Achei 1 ou 2 aqui que vinha do governo. Aqueles que da sociedade, banqueiro, grandes fundos de pensão, privado, nunca aceitaram vir. Porque nós sabemos que essa reforma tem carimbo. Carimbo é o sistema financeiro. Porque o governo, a partir do Temer, eles tiveram 2 compromissos. O compromisso com os empresários foi acabar com os direitos dos trabalhadores, praticamente acabaram. Depois tinha uma dívida com os banqueiros, aí era entregar a nossa reforma da Previdência. Mas não vai ser bem assim, não. Eu estou elogiando muito os deputados, estou elogiando muito. Vocês podem ver que eles estão diminuindo os prejuízos, com muita batalha, muito movimento, a sociedade civil organizada, centrais, confederações, federações, sindicatos, clubes de mães, de pais, enfim, estudantes, todos estão se mobilizando. Já não é tão ruim quando chegou aqui na Câmara dos Deputados. Mas o Senado, quero repetir isso, o Senado tem que cumprir o seu papel. O Senado que não pense que quando a proposta vier de lá para cá, alguém aqui vai carimbar e vai dizer, não, vamos deixar assim, porque já está atrasado, nada disso. Senão não tem razão, daqui a pouco, eu quero alguém defender o Senado. Daqui a pouco o camarada vai dizer para nós o seguinte, olha, vamos ter o Congresso unicameral, que a Câmara aprova e o presidente carimba, e o Senado. Então o Senado tem uma história bonita, estou defendendo. O erro foi na reforma trabalhista. Agora, é só não repetir o erro. Vem para cá e nós vamos debater artigo por artigo. E vamos alterar, respeitando a vontade de quem tiver voto no plenário, tudo aquilo que for preciso. E, naturalmente, mostrar a contribuição que a CDH já trouxe. E a CDH já trouxe, já apresentamos. Por exemplo, as aposentadorias especiais, é um absurdo que pessoas que vivem em área insalubre, penosa, periculosa, não vão ter mais direito. A situação dos professores, a situação daqueles próprios trabalhadores e trabalhadoras que, no longo da sua vida, contribuíram, agora estão próximos de se aposentar, e a regra, uma das regras diz que ele vai ter que contribuir no mínimo mais 100%, baseado no novo regime. Daí não dá. Agora, senador, vamos falar um pouco mais sobre uma coisa que o senhor até adiantou no comecinho, que é o aspecto da legislação participativa, né? Quer dizer, todo projeto que vem da sociedade começa pela Comissão de Direitos Humanos. Como é que foi o exame das sugestões da sociedade este semestre? O que eu achei muito interessante, por exemplo, foi o programa Jovem Senador. Aquele programa Jovem Senador, que eu tive a alegria de ser quem apresentou a primeira proposta, na época, para a mesa diretora encampou, e já passaram aqui milhares de jovens, né? E muitas propostas dos jovens senadores vêm para cá, via esse espaço de direitos humanos e legislação participativa. Vem para cá como sugestão dos jovens senadores, e aqui a gente indica um relator, e nós deliberamos no plenário e ele passa a tramitar nas comissões em nome da Comissão dos Direitos Humanos. E aí tem inúmeras sugestões. Vou dar uma de mais impacto, a tal de emenda 95.
essa que congelou os investimentos por 20 anos. Que isso está levando o Brasil para essa situação, eu não digo mais de depressão, não é só recessão, é depressão e até estagnação. Pois foi fruto de uma emenda popular que chegou aqui com mais de 20 mil assinaturas, eu avoquei a relatoria pela revogação da emenda e essa comissão aprovou por unanimidade. Isso, queiramos ou não, é um marco para a história. Está nas próximas comissões, se aprovado também, nós poderemos voltar a investir no país, que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai melhorar a qualidade de vida da população. Mas aqui, além dessa, tem propostas interessantíssimas que chegam aqui na defesa do meio ambiente. As pessoas têm que ter uma visão, e a última que tivemos agora, um debate sobre esse tema, meio ambiente, foi vinculado o meio ambiente, quando tu trata de rios, de águas, né, do ar que nós respiramos, enfim, do ecossistema e do ser humano. O ser humano está, naturalmente, no meio ambiente. Alguém me disse, por exemplo, temos que ter mais investimento na Amazônia. Sim, investimento fortalecendo o fundo da Amazônia, porque na Amazônia não tem só a selva, não tem só os rios, tem também homens e mulheres, negros, brancos, índios, que moram lá. Então, essa visão de você olhar o meio ambiente, olhando, enfim, os pássaros, os animais, os peixes, os rios, o subsolo, os minérios, a terra, mas nunca deixar de discutir também a questão dos seres humanos que habitam esse meio ambiente. Aí sim, nós estaríamos fazendo um movimento em defesa do meio ambiente e da vida de toda a nossa gente. Senador, só lembrando, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode sugerir uma matéria legislativa? Pode, baseado nas 20 mil assinaturas, né? Sim, ele apresenta, né, o Senado disponibiliza na página, aqui 20 mil pessoas apoiam e passa a tramitar. Outra forma também é uma entidade de caráter nacional. Qualquer entidade de caráter nacional, por exemplo, uma central, uma federação, uma confederação de caráter nacional, aprova, manda para cá, aprova, digamos, na sua Assembleia, manda para cá essa proposta, aqui a Secretaria recebe e manda para o presidente que o relator e passa a tramitar. Agora, como se fosse uma iniciativa de um parlamentar. Senador, é claro a OAB pode mandar, CNBB, qualquer um pode mandar. Que se for inconstitucional, se for uma coisa contra a Constituição, claro, vocês não dão segmento. Não, né? Aqui mesmo, toda a SUG que entra, que essa proposta de legislação participativa, vem para o presidente indica o relator, e ele diz, olha, é inconstitucional, é ilegal, não procede, isso é iniciativa do Executivo. Que nem, por exemplo, uma proposta bonita até, que chegou aqui, duas que eu vou citar aqui, e que nós tivemos que dar, que não era de competência do Parlamento. Eu quero um colégio militar em toda a cidade do Brasil. Eu também quero, eu acho muito bom, mas só que não é de competência nossa. Veio uma outra que eu sou apaixonado nessa área, eu quero uma escola técnica em todos os municípios. Eu vim da escola técnica. Eu só cheguei aqui devido a isso. Eu era um vendedor de banana até os 12 anos, depois passei numa escola técnica com 12 para 13, e ali veio a minha formação, que permitiu que eu chegasse, fui até vice-presidente dessa Casa do Senado. Mas, claro, o meu sonho é ter uma escola técnica. Mas aí, essas questões se dão na política. Não é aqui, num projeto parlamentar que foge da nossa alçada. Agora, se o nosso povo cada vez mais valorizar o voto, você vai eleger vereadores, prefeitos, governadores e presidente da República, senadores, naturalmente, comprometido com isso que você pensa, para que ele possa, então, na sua cidade, ter uma escola técnica, ter uma escola militar e ter fontes geradoras de emprego, de renda e tenha compromisso com as políticas humanitárias. O ódio não leva ninguém a lugar nenhum. O amor, a solidariedade, o respeito ao próximo, saber respeitar as diferenças, que é um dos caminhos dessa comissão, né? Saber ouvir a todos, dialogar com todos, respeitar a todos, que eu sempre digo, nunca deseja ao próximo aquilo que você não quer que faça contigo. É isso que nós temos que pensar. Se caminharmos nessa linha,
Nós mudamos esse país. Eu lembrei essa questão das matérias inconstitucionais, porque eu me lembro de uma audiência pública, de uma reunião deliberativa, em que o senhor elogiou um colega porque deu o parecer contrário, né? Porque isso também reforça o papel do parlamento. Não é uma casa demagógica que vai aceitar tudo que vem da sociedade, sendo que flagrantemente a lei diz, não pode. É de competência, por exemplo, do executivo. Não pode, então, isso é feito com muita clareza, né? Eu fiz esse elogio porque, às vezes, como a matéria é simpática lá fora, mas totalmente inconstitucional, o parlamentar fica na dúvida. E esse parlamentar, que no dia eu elogiei, ele olhou e disse, não, isso aqui não tem mínimo cabimento, senador, eu vou dar o parecer contrário. E deu. Né? Às vezes vem para cá uma proposta que diz o seguinte, tal categoria tem que ganhar com piso salarial de R$10 mil. Já aconteceu isso. Pode ser até justo para aquela categoria na situação dela, né? Mas não compete a nós querer dizer que essa categoria... Só para dar um exemplo, né? Pode ser de 10 mil, de 5 mil, não cabe a nós. Então tem que ter clareza, firmeza, coragem e responder com muita competência e respeito a quem apresentou a proposta, mas dizer que aquilo é impossível, não compete a nós. Senador Paim, a CDH vem cumprindo nos últimos anos um papel pedagógico, mostrando a amplitude da questão dos direitos humanos. Muitas pessoas acham que direitos humanos tem a ver com aquela violência física ou psicológica que uma pessoa sofre, quando a Constituição fala em todo um estado de bem-estar, né, que promove a dignidade da pessoa humana. E a CDH do Senado tem ido nessa direção, não é isso? Deixa eu te dizer, as pessoas confundem, né? Uma época, eles só diziam que os direitos humanos era o papel daquele que só quer cuidar dos bandidos. Olha o absurdo que isso é colocado e foi vendido isso. E quando eu cheguei para cá, eu fiz questão de trazer muitas vezes, cheguei aqui na Comissão de Direitos Humanos, de trazer policiais, militar, civil, Forças Armadas, para dar depoimento que eles são tão brasileiros quanto nós, né? E também temos que ter o mínimo de respeito, eu diria, numa política que abrace a todos. Olha, aquele que cometeu um crime ou delito vai responder pelo que fez, né? Agora, nem por isso eu vou achar que alguém que defende política de direitos humanos, que um presídio tem que ser um inferno. Estou dando um exemplo simbólico, né? Que todo mundo acha que ninguém quer ir para o inferno. O presídio não tem que ser inferno. O papel do presídio é uma casa, para mim, de recuperação das pessoas. Cometeu o delito, vai responder sim. Vai ficar preso, ele vai trabalhar, vai estudar e tentar recuperar para ele devolver ele para a sociedade. Esse é o papel do sistema prisional decente, que está avançando, viu? Diz que aqui em Minas Gerais temos um sistema muito interessante, que foi feito depoimento aqui na comissão, e em outros estados também vão já na mesma linha. Porque nós temos que lembrar que os seres humanos, eles têm que ser tratados com respeito, com carinho, com coragem, mas com firmeza também para aquele que comete o crime. Ninguém pense, porque a gente defende direitos humanos, que um assassino, que alguém que estupra alguém, que, enfim, que mata, que espanca, não vai ter que responder pelo que fez. Vai responder, sim, com a dureza da lei por aquilo que ele fez. Senador, para encerrar, o senhor está animado para o segundo semestre? Estou muito animado, né? Eu acho que a reforma da Previdência, que o Senado cumpra o seu papel de casa revisora. Faça um debate amplo. O meu sonho aqui no Senado, logo que a proposta chegue, é que a gente tenha no plenário do Senado 5 a favor, 5 contra para debater o tema. Porque essa reforma da Previdência, e quero deixar isso no final, a maioria das pessoas não conhece. Nem dos parlamentares não conhece. Não conhece. A maioria dos deputados e senadores conhecem a profundidade da reforma da Previdência. Se não conhece, calcule a população lá fora. Então é importante, via os meios de comunicação, que a gente aprimore, faça um bom debate, de forma tal que cada um saiba o que será a Previdência que nós sonhamos, que nós queremos no futuro. Ninguém é contra debater a reforma da Previdência. Agora, a reforma dos moldes que eles apresentaram é inaceitável. Por isso que a Câmara mudou muita coisa e o Senado também há de melhorar, alterando tudo aquilo que nós entendemos que não é decente e de forma irresponsável vai atingir os interesses do povo brasileiro. Senador, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu agradeço. Nós conversamos aqui com o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, o senador gaúcho Paulo Paim. Ele fez um balanço sobre o semestre legislativo da comissão. Para rever esse programa, procure a nossa página na internet senado.leg.br/TV ou então a página da TV Senado no YouTube. Continue com a gente e até o próximo.